Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e eu vou falar da minha submissão para a terceira edição da Rinha de Backend. Bom, se você é novo por aqui, tem outros vídeos que eu fiz, né, das outras edições que eu participei, né, também da Rinha de Backend, né? E tem mais coisas aí de opinião, de carreira, dá uma olhada depois nas playlists, tá? Me segue lá nas redes sociais também. E vou mostrar aqui pra vocês a submissão que eu fiz, tá? Então aqui tá o GitHub aqui, né, da terceira rinha de back-end, né? Então dessa vez foi um esquema que você tinha que fazer um back-end no meio, né, entre o front-end e o back-end, né, achei bem legal, bem interessante, né, e tem um site aqui, tá, que acho que vocês podem dar uma olhada depois, que é esse aqui, né, que saiu o ranking, né, ficou bem legal aqui, você tem o ranking aqui por linguagens, né, ficou bem legal. A minha tá lá embaixo, tá? Mas assim, a ideia aqui era mais para testar umas ideias, enfim, né? Eu acho que a rinha de back-end você tem que aprender e assim, usar, né? Usar para o seu dia a dia o que você conseguir extrair de útil, né? De aprender porque as outras pessoas fizeram, né? Isso eu devo fazer num outro vídeo, né? Dessa vez eu fiz uma solução sem olhar nenhuma implementação, né? Do que eu achei mais fácil e sem ficar reinventando as coisas, né? Mas assim, na minha opinião, no caso do Java, né? Quando você tem pouco hardware, né? Pouco recurso, né? Que era o caso aqui, né? Você tinha 350 MB de RAM, você tem uma CPU e meia, e aí o banco de dados está aí junto também, né? Aí eu acho difícil você conseguir fazer uma coisa muito performática com o Java com pouco recurso, né? Que eu acho. Então, aí ou você vai baixando o nível, né? Então você vai reescrevendo as coisas, eu deixo de usar um banco de dados, eu vou cuidar, eu faço a solução, né? E aí você vai aumentando sua chance, né? Eu acho que, se não me engano, a pessoa, eu não olhei ainda, mas eu vi assim nas redes sociais que parece que a pessoa aqui que fez um dos primeiros, que está aqui no topo, fez uma coisa parecida, né? Até depois eu vou dar uma olhada com calma, tá? Mas assim, pensando nessa solução, né, como um todo, né, eu queria fazer uma solução assim, que atendesse, né, de uma maneira simples e que ainda fosse confiável, né? Que assim, eu poderia pegar a solução e adotar no mundo corporativo, uma coisa assim, né? E eu fui tentando, comecei com Postgres e depois, assim, eu vi que tinha essas regras aqui, né? Que você tem, tá aqui nas instruções, né? Que você tem aqui o back-end, aí você tem esses dois servidores, né? Só que aí se você usa... Se esse aqui default dá erro, você usa de fallback, o de fallback você é penalizado por isso, né? Então o ideal era que tudo fosse aqui, né? E aí também tem os endpoints aqui para você ver se ele está no ar ou não, né? Só que aí quando você checa se está no ar, aí às vezes ele não responde, tem um monte de restrição, né? Então eu fiz primeiro uma solução checando tudo isso, né? E depois eu acabei indo para uma solução bem mais simples, né? Que no caso até teve uma performance melhor, né? Então, quer dizer, eu até deixei aqui eu lembrei de uma bobagem assim que eu assisti faz muito tempo, quando era criança, na TV, tinha uma gincana, né? Que... esses programas de auditório aí, né, estilo Silvio Santos e tal, e tinham 3 pessoas, né, e tinha uma casa assim, né, claro, não era uma casa bonitinha dessa, não era uma casa, esses esquemas de cenário, né, de TV, né,
Aí tinha assim uma porta, como essa aqui, e tinha uma janelinha dessa, só que estava aberta, né? A porta fechada. Aí tinham 3 casas. E aí, quando foi a pessoa lá foi falar da gincana, aí cada pessoa tinha um molho de chave, assim, tipo esse, eu tinha mais chaves ainda. E o cara falou assim, olha, vocês têm que, o objetivo do jogo, você tinha que entrar na casa mais rápido possível e tal. E depois pegar alguma coisa que estava lá dentro e voltar, né? E sair. E aí ele foi lá, explicou tudo, e assim, aí acho que 2 candidatas, elas foram, né, pegaram, né, esse molho de chave aqui e ficaram aqui na porta tentando abrir. E a terceira candidata, que foi a que ganhou e foi mais esperta, o que ela fez? Ela veio e entrou pela janela. Ela pegou ali o negócio e saiu. Né? Então, quer dizer, para que eu falei essa historinha aqui? Por que eu lembrei dela? Porque às vezes você tem esse monte de requisito, né? Que nem o caso aqui, você tem o health check e tal, você tem outros, e às vezes você não precisa usar isso, né? Então, foi mais ou menos a solução que eu fiz, que sim, aqui nesse ranking aqui ficou lá embaixo, quer dizer, tá aqui, ó, mas teve uma performance assim, ok, eu acho, assim, aceitável, eu acho, né? Pensando em mundo corporativo, né, que você não vai ter hardware de micro-ondas, foi uma performance aceitável. Tá? Então vamos ver aqui no IntelliJ o código-fonte. Então o que eu usei? Eu usei o Java 24, né, com grau VM, né, usei o Spring Boot, acho que eu usei até saiu a 4, eu acabei usando a 354. Aí acabei usei o Redis e o Nginx para servir. Aí assim, o controller ficou bem simplesinho, né? Ele basicamente usa os esquemas reativos aqui, ele chama, né? Ele repassa aqui pro serviço de processamento, tá? E aqui coloquei um transactional, né? Para garantir a consistência das transações, né? E aqui, ó, o que eu fiz? Eu usei o Web Client, né? Então, a primeira vez que eu fiz assim a implementação, que eu até usei Virtual Threads, né? Tal. Eu usei REST Client, né? Então, o REST Client, ele não tem, por exemplo, isso aqui, né? O retry, né? Você tem que implementar isso na mão, né? Então, a primeira solução que eu fiz, eu não fiz o retry, eu gravava em banco, aí eu fiz um scheduler, que eu deixei até aqui no Word, aqui. Aí tinha um scheduler aqui, ó, que ele lia ali, ficava lendo essa tabela, depois tentava inserir de novo. Aí depois ele fazia um esquema que ele tentava inserir nesse servidor aqui, esse principal, aí se ele não conseguia, se voltasse erro, ele tentava no fallback, né? Então aí no final, quer dizer, acabei abandonando a solução e fui aqui para o mais simples, né? Eu tenho só esse servidor aqui, né? É só esse cara aqui, né? E aí ele vai lá, recebe aqui, né, o correlation, tal, a quantia, e ele chama e acabou. E tem um retry e pronto, né? Só que aqui é uma abordagem meio assim perigosa, né? Que assim, vocês verem que eu não tenho aqui o return, eu não olho a resposta, assim, eu meio que confio que assim, ele tem aqui, né, no on success, ele vai lá e adiciona, né, no repositório, beleza, né? Mas sei, talvez teria uma maneira melhor de implementar isso, né? Mas enfim, essa aqui foi a maneira que eu achei assim mais simples, mais fácil, que assim é uma solução que você consegue adaptar para o mundo corporativo, né? E assim você tem uma certa, você consegue usar, né? Assim, não vai ser talvez a top solução aqui, mas enfim, se a gente der uma olhada aqui no local oficial, né, que estão aqui os resultados, né? Acho que aqui o mais importante, né, acho que seriam, né, que você não tenha o caixa 2, né? Então, quer dizer, né, então ele achou todos os pagamentos, né, todos os pagamentos que você mandou, então não teve falha, né? Então, legal.
quantidade de falha zero, né? Então, porque não adianta você ter um negócio muito rápido, né? Principalmente em transação financeira, se falhar uma, né? Se falhar uma, não adianta. Tem que falhar nenhuma. Né? Isso aqui é o mínimo. Aí isso aqui, estando ok, aí você otimiza. Tá? E aí, vamos só dar uma olhada aqui como é que ficou, né? A minha configuração final aqui, nesse hardware de micro-ondas, né? Então, acabei dividindo aqui, ficou um pouquinho aqui, né? 0,2 CPU para o Redis, a maior parte ficou para o Spring Boot, né? E ficou um pouquinho lá para o Nginx, né? E aí memória, né? O Nginx ele acabou usando um pouquinho de memória a mais, tipo por causa das threads, vai ficar acumulando. E aí no caso o Redis não precisou ter muita memória, né? Aí aqui usei aqui algumas flags, tá? Aí as IAs aí me ajudaram a pegar algumas flags aí que eu não conhecia, né? Mas aí também você vai testando, né? Não adianta só a IA te sugerir as flags, você vai, testa, né? Vê o significado de cada uma, se faz sentido, né? Aí aqui, pelo que os testes aqui que eu fiz, testei uma ou outra aí, foi as que se deram melhor. Tá. Aqui era o Postgres, né, que estava antes. Bom, então é isso, gente. Então, se vocês não participaram ainda da rinha de back-end, tá? Ainda dá tempo de participar, né? Então manda lá seu PR, comenta aí o que você fez, tá? Com a solução que você achou. E a gente se fala. Um abraço, até a próxima.